Hoje nós vamos estar falando sobre santidade. O que é santidade, o que às vezes não é santidade, como nós devemos alcançar e como nós devemos buscar, como nós devemos conviver com isso no mundo que nós estamos compartilhando todos os dias, todos os momentos, onde nós estamos inseridos e onde não tem como nós fugirmos, não tem como você se isolar, não tem como você se tornar alguém diferente simplesmente pela questão do isolamento. Isso é diferente, tem que ser pela conscientização que nós estamos aqui, nós não pertencemos aqui, mas que Deus nos dá força para que a gente possa vencer as dificuldades advindas daqui, né? Nesse texto que eu coloquei aqui, que diz que Romanos 6:22, diz assim: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para o quê? Santificação, e por fim a vida eterna. O que nós dá para nós entendermos nisto aqui? O que dá para a gente entender um pouco somente vendo esse versículo aqui? Tendes feitos servos de Deus, tende agora o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Está querendo dizer, mais ou menos, que o que nós fazemos aqui nesta vida, o que nós fazemos hoje, aqui nesta terra e nessa vida, os frutos nossos, as nossas ações, aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, está ligado intrinsecamente e diretamente à nossa vida eterna. Querendo você, querendo eu, querendo qualquer pessoa ou não. O que nós fazemos aqui está ligado diretamente como será a nossa posição na vida eterna. Hoje, ser santo ou ter uma vida de santidade não é fácil. Não é fácil. Você está nesse mundo, vivendo nesse mundo e com uma vida de santidade. Porque tudo parece que caminha contrário. Parece que, ao invés de todas as coisas contribuir para o bem, parece que as coisas estão contribuindo cada vez para o mal, estão ruins. O mundo cada vez mais pior, mais denegrindo todo quanto é tipo de imagem de pessoas, de instituições e de tudo. E a gente, às vezes, nós vamos pensando que isso continua certo. E às vezes as pessoas podem até pensar, será que quando Jesus falou aquela palavra, que sede santos, porque eu sou santo, será que ele não estava querendo falar de futebol paulista, alguma coisa nesse sentido? Não. Será que Jesus não estava falando assim, eu torço, vocês torcem também, né? Vocês podem torcer. Será que ele não estava querendo falar de sede santos porque eu sou santo? Será que ele não estava mexendo no futebol? Porque, pastor, se o senhor olhar na Bíblia, você vai ver que fala de muitas palmeiras, que a Bíblia tem muitas palmeiras, né? Que o maior escritor dos livros do Novo Testamento é Paulo, denominado de São Paulo. Escreveu as cartas aos Coríntios. Será que não está muito baseado em futebol paulista esse negócio? Não, pastor. Na realidade, nós estamos esquecendo o motivo pelo qual nós fomos salvos. A nossa visão está ficando uma visão reducionista de tudo. Pecado agora não é pecado, é erro, é engano, é um lapso que aconteceu na minha vida, um deslize que aconteceu, e nós estamos, às vezes, tratando o inferno como um eufemismo. Alguma coisa, não, pastor, inferno é a nossa vida ruim, que todo mundo vive aqui nesta terra, vive uma vida ruim, uma vida desgraçada às vezes. Então, inferno é aqui mesmo, não tem lugar para outro inferno pior do que isso que está acontecendo aqui. Tanto é que poucas pessoas, poucos pregadores, pessoas que têm a palavra, estão falando sobre o inferno. Pastor, mas basta falar sobre o céu. Importante falar sobre o céu, não precisa ficar falando sobre o inferno.
Eu creio também que nós devemos falar sobre o céu, mas eu creio também que nós nunca devemos nos esquecer de falar que existem dois caminhos. Existe o caminho do céu, da vida eterna com Deus, e existe o caminho do inferno, perdição, vida eterna sem Deus. Pastor, mas como que é isso? Como é que é isso? Santidade, meus amados, teve em todas as épocas. Santidade, Deus requereu isso em todas as épocas, em todo o mundo, desde a sua criação até hoje, Deus requereu isso dos seus filhos. Ah, pastor, mas será que eu tenho 10 anos, 15 anos, 20 anos de crente? Será que é diferente? Irmãos, santidade não quer dizer a idade que você tenha. Santidade não é a quantidade de anos que você tem na igreja. Se fosse assim, Deus não teria chamado um homem de 99 anos e deu um senhor puxão de orelha nele, deu um puxão de orelha tremendo, chamada a atenção dele, e chamou então de Abraão, que estava fazendo bobagem em cima de bobagem. E ele chamou Abraão, bate um papo com Abraão, e fala dele da seguinte maneira para Abraão: olha, anda na minha presença e ser perfeito. Duas coisas importantes. Olha, não saia da minha presença, Abraão, você está fora da minha presença. Outra coisa, ser perfeito. Será que tem condições de nós sermos perfeitos? Será que tem condições de nós sermos perfeitos? Será que tem condições de nós andarmos com Deus e ainda assim não sermos íntegros? Era o que Deus estava falando para Abraão, o homem que estava fazendo lá suas bobagenzinhas, seus erros. Um homem que tinha promessa, um homem chamado, um homem escolhido, muito mais do que chamado, ele foi escolhido, separado. Ele foi santificado para fazer algo para Deus. E agora Deus está falando assim: ó, rapaz, você está fazendo tudo errado. Você tem que andar na minha presença e ser íntegro, inteiro. Não os quebrados que você está. Você seja íntegro, seja inteiro, seja perfeito. É engraçado que às vezes nós erramos essas questões. Pastor, mas é impossível ser perfeito. Eu sei que é impossível ser perfeito. É impossível às vezes ser milionário, bilionário. É impossível você ser culto ao extremo. Eu sei que é. Mas uma coisa que nós não devemos esquecer: apesar de estar distante certas coisas, isso deve ser o alvo da nossa vida. Pastor, nunca vou alcançar a perfeição. Eu sei. Nós de maneira alguma vamos alcançar a perfeição, mas se nós escolhermos esse caminho e essa busca pela perfeição, você pode ter certeza de uma coisa: lá na frente, quando nós chegarmos lá na frente, nós estaremos muito próximos daquilo pelo qual Deus tem nos separado, nos escolhido, nos ungido para nós caminharmos aqui nesta terra. Quantos estão me entendendo? Vamos mais para frente. A busca constante da santidade, nesse verso aí todo conhecido de Romanos, dizendo assim: e não vos, o quê? Conformeis a este mundo, mas, o quê? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu fico pensando, cada vez mais parece que nós estamos ficando parecidos com o mundo. Em que sentido, pastor? Em todos. Basicamente em todos. Queremos o que eles querem, lutamos pelo que eles lutam, pelo que o mundo luta, e fazemos o que eles fazem, principalmente. Nós estamos fazendo isso. E a Bíblia está dizendo aqui para nós não fazermos o quê? Não nos conformarmos. O que é conformar? É você? O que é conformar? Entrar, tomar a forma, ou entrar na mesma forma.
Se você colocar picolé dentro das formas, eu gosto de fazer picolé. Lá em casa eu tenho um dom de picolé. Eu deveria ter... Pastor Salmo, às vezes vai lá, chupa uns picolé lá, top. 100%. Não é porque está na minha presença não, sabe? Não é porque eu estou na minha presença não, mas igual eu, com toda a humildade, não tem quem faça igual. Picolé de amendoim, Nutella com leite, leite condensado recheado, morango recheado com leite condensado, dessas coisas, só coisa boa. Mas a gente coloca tudo lá, eu comprei, você tem as forminhas, é forma de todos os jeitos. E quando você coloca lá dentro, e você coloca o líquido lá dentro, é impossível. Ele não sai de outra cor, de outra maneira, não sai de outra forma. Você pode colocar a qualidade que for de picolé lá dentro, a forma que vão sair de lá é a mesma. O que a Bíblia está dizendo é para nós não entrarmos nesse lugar, nesta forma. Não se joguem dentro desta forma, não seja como o mundo, não viva como o mundo. Lá em 1 João, acho que é 2,15, está dizendo assim, não ameis o mundo e nem o que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Irmãos, isso é muito sério. Amar o mundo, então as coisas são excludentes. As coisas, ou você está com o amor de Deus, ou você está com o amor do mundo. Não tem como ser diferente. Está dizendo que quem ama o mundo, e às vezes, irmãos, nós não queremos, nós preferimos todas as coisas e lutamos realmente por isto aqui. Lutamos pelo que está passando aqui nesse mundo, pastor, mas isso não é importante? É importante. Sim, mas não deve ser prioridade nas nossas vidas. Às vezes, quando nós estamos conformados, geralmente para nós ficarmos bem, nós começamos a fazer algumas concessões. Você já viu na política? Governo, sei lá, não é que eu não voto, eu sou apolítico. Detesto às vezes, mas voto porque eu tenho o dever e devo fazer isso. Tenho que fazer, preciso, porque o meu voto pode mudar alguma coisa. Somente através disso que nós podemos mudar. Eu não voto em branco, não voto em preto, não voto e nem branco, nem preto, nem amarelo, eu voto. Mas você já observou, está lá, por exemplo, o nosso amado, distintíssimo presidente, não tem autoridade, não tem autonomia, não tem confiabilidade, não tem nada, mas para se manter no governo, o que faz? Para aprovar alguma lei que seja desse tamanhozinho, o que ele faz? O que faz? Concessão. E todas as vezes que eu faço concessão, alguma coisa, alguém vai estar pagando por isso. No caso de nós, crentes, cristãos, pastores, cada concessão que eu faço, cada concessão que eu vejo, alguém vai estar pagando o mesmo preço. Todas as vezes que eu quero ser bonzinho, todas as vezes que eu quero ser legal, que eu quero estar no meio, que eu não quero ser excluído do meu meio social, e eu começo a fazer concessões dentro da minha casa, com os meus filhos, com a minha esposa, com quem quer que seja, com os meus amigos, porque eu quero ficar bem. Então eu tenho que ser um cristão bonzinho. Eu tenho que ser um crente legal, que está no meio de todo mundo. Quem falou para você que Deus te chamou para ser um crente bonitinho, legalzinho, para estar bem com todo mundo? Quem te falou que isso deve ser prioridade na sua vida?
Tudo bem? O que se entende por santificação? Eu coloquei aqui uma palavra e uma foto ali, que nós não somos da onde? Daqui. Pastor, eu não sou deste mundo. Nós não somos deste mundo. Será que nós somos deste mundo? Nós estamos nesse mundo. Desse mundo. Mas o nosso lugar não é aqui nesse mundo. O que está escrito aqui? Significa literalmente a santificação, o processo pelo qual se separa algo ou alguém para um uso ou propósito divino, ou seja, tornar sagrado ou consagrar. Não significa com isso viver enclausurado, porque no passado a maioria dos santos que nós entendemos e conhecemos, na Idade Média, por ali, depois, em algum tempo, e antes, os pais da igreja, na era patrística, né? Esses homens, muitos deles, fizeram isso, viveram enclausurados. Mas preste atenção numa coisa, mesmo estando enclausurados, indo para conventos, indo para lugares que eles não tinham acesso a coisa alguma, eles estavam enclausurados, mas a mente deles não tem como, a nossa mente não tem como ficar enclausurada. Você pode estar sozinho, solitário, solitária, em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar da terra. Ainda assim você pode estar em pecado, com a sua mente, com seus pensamentos. Homens do passado, homens de Deus, se você começar a ler a vida de Lutero, vai vendo as entradas que eles tinham, as dúvidas que ele tinha sobre ser santo ou não. Ele se martirizava todos os dias, querendo alcançar essa santidade que nós alcançamos, às vezes, pensar, não pecar. Homens chegaram a se castrar no passado, porque a vida deles de pensamento sexual era muito grande. Então eles pensavam que, então, se eu me castrar, eu não vou mais não vou pecar. Aí que se engana. Então, para a santidade, para nós sermos santos, nós devemos entender isso, não é o lugar que nós estamos, não é a maneira como nós estamos, mas é aonde ou onde nós estamos encostados. É em quem, ou aonde, que pessoa, que tipo de coisa que nós estamos encostados. Aqui eu coloquei um verso de João, em João 17, no versículo 16, onde o Senhor diz, eles não são do mundo, como eu também não sou. E isso é antes, né, do pedido que ele fazia, que ele fez para os seus discípulos. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Irmãos, tem alguma maneira de eu me santificar melhor? A melhor maneira que eu tenho de me santificar é quando eu me aproximo daquele que é o meu Criador, aquele que conhece todas as coisas. Quando eu começo a ler a palavra de Deus, em toda ela é um livro, ela é chamada o livro. A Bíblia é chamada o livro. Não é 66 livros somente, ela é um todo, é um complexo único, a Bíblia, o livro. Então, os 66 livros fazem parte de todo um contexto. Então, quando eu começo a ler essa palavra de Deus, e mais do que ler essa palavra começa a gerar alguma coisa em mim. Por isso que nós devemos ter o hábito de ler a palavra de Deus, porque ela começa a transformar a nossa vida, começa a transformar a nossa mente, principalmente. E sobre, por exemplo, estava vendo aqui os meninos cantando, música, sobre música. Tem música santa, tem música que não é santa. Tem música secular, tem música profana.
Quais os tipos de música que tem? Que música que você ouve? Eu era mais cético em relação a algumas coisas. Hoje eu não sou tanto, mas eu não me deixo levar por isso também, de maneira alguma. Existem músicas mundanas? Sim, existem músicas mundanas, que essas você não deve de maneira alguma ouvir. Primeiro, às vezes uma música mundana, a pessoa que a fez, você pode ver a vida dela, que também vai ser uma história totalmente errada. O que é uma música mundana? Vai contra os ensinamentos de Deus, vai contra a palavra de Deus, vai contra o seu caminhar na vida do cristão e naquilo que Deus quer que te ensinar. Eu não devo ouvir uma música mundana. Pastor, e aí, e daí? E música secular? O que é uma música secular? O que é uma música gospel? Uma música sacra, que deveria ser alguma coisa no passado sacro. O que é uma música secular hoje? Uma secular, aí nós já dividimos em secular e gospel. A música gospel, às vezes algumas músicas gospel são piores do que outras, que é uma música secular, por exemplo. Música mundana eu não devo ouvir, não posso ouvir. E música secular, pastor? Eu não fico ouvindo, porque a Bíblia fala que um abismo faz o quê? Chama outro abismo. Isso vai exaltar a Deus, estas músicas, apesar de ser bonito, eu posso cantar. Às vezes eu mais a Marisete, lá em casa, agora, a gente está ouvindo lá, ela gosta eu gosto de ler, e quando eu quero ler, eu não dou conta de barulho, não tem como. Se eu estiver falando aqui, se alguém estiver tocando piano aqui, por exemplo, me tira a concentração inteira, toda. Aí a Marisete, eu comprei uma caixinha de som, daquelas pequenininhas assim, da JBL, aí ela põe lá, aí ela liga no celular, no Bluetooth, e fica lá fazendo as coisas dela, e com aquela caixinha alta, e eu estudando. Aí eu falo, porque gentilmente para ela, você não tem medo, nós moramos no 24º andar. Aí às vezes nós pegamos, ela está lá, vê uma música boa, aí ela vem lá e a gente, como ela tem aquela, eu creio, né, que Deus vai curar, também aquela doença de Parkinson, mal de Parkinson. Então vai tirando às vezes os movimentos, quadril, cintura, braço, perna, e daí por diante. Então às vezes nós começamos lá juntos, e aí põe uma música lá, a gente começa, né? Então 2 passinhos para cá, para treinar essa perna, 2 passinhos para cá, para frente, para trás. E a gente vai, às vezes, treinando e fazendo exercícios ali com ela, através de quê? De uma música gospel, alguma música lá que a gente gosta, que está no nosso coração. Agora, pastor, o senhor ouve essas músicas? Às vezes eu ouço, mas eu não tenho costume de colocar no meu carro Roberto Carlos, nem qualquer outro que não fala nada de nem mal algum, pessoas com vida íntegra, mas eu não coloco, por quê? Porque eu não quero abrir a minha mente. É muito melhor eu ter com a mente fechada e depois eu ter muita dificuldade de fechar certas coisas do que eu pensar de outra maneira. Então, por isso que nós não devemos, às vezes, ouvir determinados tipos de música. E vamos nos basear na nossa música, né? Para uns breguinha, para uns sem graça, para outros. Mas vamos ficar no básico, vamos ficar naquilo que agrada a Deus. É melhor nós não fazermos exatamente concessões, tá bom? O caminho para a santificação. Olha o que está escrito primeiro aos Coríntios 2, de 11 a 14. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele há? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o espírito de Deus. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem
loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Espiritualmente. Por que eu devo... Aqui está falando, aqui no nosso entendimento, aqui, que a pessoa, quando ele é carnal, natural, ele não tem condição de compreender as coisas do Espírito. Porque quando nós vamos ver a palavra de Deus, diz o quê? Que Deus é Espírito. Deus é Espírito. Então, como que eu posso chegar a Deus através da minha carne, do que eu estou fazendo, daquilo que eu estou no meu dia a dia aqui? Não, eu não posso chegar a Deus desta maneira. Se Deus é Espírito, se Ele é Espírito, importa, a Bíblia diz que importa que aqueles que o adorem faz o quê? Em espírito e em verdade. Duas coisas importantes, espírito e verdade. Então, se discerne essas duas coisas, a carnalidade e a espiritualidade, elas não dão certo, é como água e óleo, não bate. O que Paulo está dizendo aqui, assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão pelo Espírito de Deus. Ou seja, você vai só conhecer mais a Deus através do seu Espírito, não tem outra maneira. E quando você está distante de Deus, evidentemente o seu espírito é como se estivesse adormecido nesta área espiritual de ligado a Deus. O que fica em evidência, sua alma, a sua carne fica em evidência, sentimentos, ações ficam em evidência. Mas o que Paulo está dizendo aqui nesse momento, ora, o homem natural não compreende as coisas do espírito porque eles parecem loucura. E na realidade é loucura. Não só parece, mas é loucura. As coisas de Deus são loucura para aqueles incrédulos. Eu estava lendo nessa semana, na revista Veja, nas páginas amarelas, um cientista que vai candidatar a deputado federal agora. Ele está dizendo que vai candidatar a deputado federal agora. Ele é cientista, cara renomado aqui no Brasil, com muitas teses, doutorado, pós-doutorado e muitas áreas importantes. Ele está dizendo que vai candidatar a deputado federal, porque existe lá nas bancadas, a bancada do tiro, a bancada rural, a bancada evangélica, a bancada não sei o quê. Então tem que ter a base das pessoas que pensam. Tem a bancada gay e tem que ter as pessoas que pensam. E uma das primeiras coisas que ao entrar lá, isso ele escreveu, ao entrar na Câmara, ele vai lutar para que o Estado realmente seja um Estado laico e que a religião fica fora. Vai tirar o ensino obrigatório das igrejas de religião, não vai ter mais religião, ele vai lutar para isso. Que cristianismo não vai ser mais prioritário, não vai ter isso no país mais. Nas escolas não vão poder mais ensinar religião, não vão poder falar de Deus, vão ficando quase como nos Estados Unidos. Ou seja, esse tipo de pessoa não entende. Para ele as coisas de Deus são loucura, porque ele está tão distante, tão afastado de Deus, que o espírito dele não consegue de maneira alguma se associar com Deus, porque um ou outro tem que se falar. O que está escrito aqui, aquela em Hebreus que nós lemos aqui, que somente a santificação pode me aproximar de Deus. Seguir a paz com todos e o quê? E a santificação, sem a qual, repita comigo, sem a qual, diga sem a santificação, diga ninguém, mais forte, ninguém pode ver a Deus. O que entendemos com isso? Sem nós estarmos separados para Deus, sem nós estarmos com o nosso espírito ligado a Deus, de maneira alguma, nós nunca veremos a Deus, de jeito nenhum. Não tem como ver a Deus. Aqui fala que a santificação também é um processo contínuo. Que jeito, pastor, que é esse processo contínuo? A santificação como uma coisa que já aconteceu, está acontecendo e ainda vai acontecer. Primeiro, nós fomos santificados. No momento que você aceitou a Jesus, você se tornou um santo. Sim ou não? É duro, né, irmão, quando a gente fica assim com medo de responder. Quando nós aceitamos Jesus,
nós nos tornamos santos, sim ou não? Se não, né? Sim. Nós nos tornamos santos, sim. Nós nos tornamos santos ali posicionais. Mas não significa que a santificação ainda, ela é contínua. Ela é contínua, é um processo de santificação. E esse processo de santificação não depende somente de mim. Não depende somente dos meus esforços, de maneira alguma. A santificação depende desse contato que eu tenho com o Espírito Santo de Deus, que vai transformando a minha vida, o meu ser, o meu dia a dia. Eu tinha colocado... sim, esse versículo aqui é interessante. Eu gosto muito desse versículo, de Provérbios 4:18, que diz assim: mas, olha só, a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Salomão parece que estava tendo uma visão de um homem natural, no seu caminhar, no seu dia a dia, na sua vida espiritual, que sai da escuridão, que estava onde se encontrava, total escuridão, trevas, e ele vai tendo nesse caminhar, no dia a dia, nesse relacionamento com Deus, no seu relacionamento com o Espírito Santo de Deus, ele vai caminhando. E ele diz que esta vereda é como a luz da aurora. Ou seja, começa escuro, 5 horas da manhã, 4:30, aí começa 5:30, 6 horas da manhã, vai clareando, 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 até chegar ao meio-dia. Ou seja, até chegar à luz perfeita. Assim é a minha vida, assim é a sua vida. É que nós podemos, não adianta querer você ser esse santo, entre aspas, de um dia para a noite. Mas é importante que durante esta caminhada, você continue no processo. Você esteja disponível para que Deus possa fazer as mudanças necessárias na sua vida, na nossa vida. Para que esse dia possa acontecer lá na frente e ser dia perfeito. Mas Deus, nós vamos ter santidade no presente, no passado, e a santidade também no futuro. É dia que nós formos arrebatados, aí nós seremos totalmente santos. Aí não tem mais nada, aí não tem mais coisa alguma. Aí nós seremos corpos transformados, tudo transformado, tudo novo. Aí sim, nós seremos os verdadeiros santos, né? Que a Bíblia diz. Passos em direção à santidade. Primeiro, arrependimento. Segundo, perdão. Terceiro, regeneração. Quarto, justificação. Quando nós somos salvos, nós passamos por esse processo aqui. Nós fomos salvos porque nós conhecemos um dia a verdade. Tem não é um escritor, eu não quero falar o nome dele aqui, um autor, vamos pôr um autor, que ele diz o seguinte: quando a verdade está com você, ela precisa ser transmitida com amor. Você tem a verdade nas suas mãos? Sim ou não? Sim, você tem a verdade. Nós temos a verdade. Quando nós temos a verdade em nossas mãos, ela precisa ser transmitida com amor, porque senão tanto a mensagem como o mensageiro serão desacreditados. Vocês entenderam? A mensagem transmitida com amor. O que é arrependimento? O que é arrependimento? É quando alguém reconhece que ele é pecador. A coisa mais difícil do mundo é você se reconhecer como pecador e que necessita de um Salvador. Por que nós precisamos tanto do Espírito Santo de Deus? Por que a Bíblia fala que nós precisamos tanto do Espírito Santo de Deus? Porque é Ele que convence o homem de quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Quando o homem estava, pensa comigo, eu já falei isso aqui uma vez ou duas, quando nós estávamos do passado, foi criado o homem do pecado, então o homem estava sem nada, estava sem Deus, Deus veio, então, e o homem rejeitou a Deus. Então o homem ficou muitos anos rejeitando a Deus. Aí o que Deus fez? Ele manda Jesus, para que pudesse está fazendo esse papel resgatador
aqui do homem. Então Deus envia Jesus. E o que acontece? Jesus vem nesta terra, vem tudo aqui, o homem faz o quê? Rejeita novamente Jesus. E agora, o que Deus faz? Ele deixa o Espírito Santo. Se o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, se nós rejeitamos a Deus no passado, rejeitamos a Deus como Jesus, agora o Espírito Santo está entre nós, se nós rejeitarmos o Espírito Santo, o que vai ser de nós então? Quem vai ter para nos socorrer? Quem que será o socorro da nossa alma? Depois tem perdão, é quando Deus tira o fardo dos nossos pecados e não é acusado mais pelo diabo. Tem a regeneração, que é um outro passo, que significa gerar ou produzir, é gerar de novo. O homem estava morto e Deus gerou esse homem de novo. Deus não fez, não é uma reforma que Deus fez no homem, né? Não foi uma reforma simplesmente, porque reforma pertence ao plano humano. E quando a santificação ou a regeneração pertence ao plano de Deus. A reforma está ligada ao exterior e a regeneração ao interior. A reforma está ligada às coisas que a pessoa faz e a regeneração está ligada às ações da pessoa, à ética da pessoa, transforma a pessoa. É por isso que muitos são transformados e a pessoa fala assim: nossa, mas eu não reconheço essa pessoa mais. Essa pessoa está completamente diferente. Essa pessoa hoje age diferente, fala diferente, caminha diferente. É por isso que às vezes no lugar que você está, e se você for um crente, não é aqueles crentes enjoados, mas é um crente que não seja, pelo menos no mínimo, que não seja um crente 007. É um crente que ninguém sabe com ele, a não ser pelas Bond Girls aí com alguns, né? Não pode ser um crente 007. Você não deve ser aquele crente enjoado, perturbador, porque ninguém vai ouvir a sua mensagem. Ninguém vai querer ouvir a sua mensagem. Mas você não deve ser um crente 007. Onde você estiver, você tem que levar a mensagem. Você tem que falar, você tem que pedir para orar. Lá no seu lugar que você trabalha, procura coisas para você fazer um culto de 5 minutos. Procura alguém que está doente e você vai orar por ele. Fala: eu quero orar por você. Eu quero que Deus vá te curar. Eu vou orar aqui. Sabe, quando nós trabalhávamos lá na Telegoiás, nós tínhamos ali grupos familiares dentro da Telegoiás. Lá na Telegoiás. A gente tinha os grupos de oração, porque as pessoas já confiavam. Eu trabalhava no meio eu era analista de sistema, trabalhava como analista de sistema na Telegoiás. Eu trabalhava no meio de 12 a 14 pessoas. No meio dessas 14, provavelmente uns 10 eram espíritas. Uns 10 eram espíritas. Mas o espírita não é meu inimigo. Ele não é meu inimigo. O que está nele pode ser meu inimigo, e é meu inimigo, mas ele não é meu inimigo. Então ele tem problema, tem luta, tem dificuldade. Ah, pastor, eu sou crente, ele é espírita, não vou fazer nada por ele. Quem te falou que você não deve fazer alguma coisa por ele? Quem te falou que você não deve dar o seu amparo, o seu apoio, o seu ombro? Quem te falou que você não deve emprestar um dinheiro, comprar alguma coisa? Quem te falou que você tem que dar só tapinha nas costas? Quem te falou que você não tem que chamar ele para um canto e falar assim: olha, eu quero te dizer que eu já tive uma experiência grande com Deus na minha vida. Eu sei que você conhece a Deus, porque o Espírito fala que conhece a Deus, conhece a Jesus. Então fala assim: eu sei que você já conhece um pouco de Jesus, mas eu tenho uma experiência grande demais com Jesus. E eu quero que, se você me permitir, eu quero fazer uma oração por você aqui, e eu creio que Deus vai te curar. Você tem que ser ousado, ousada. Não tem que ficar escondido de maneira alguma, não. Quando nós saímos da Telegoiás, quando deixamos a Telegoiás, a Marisete é mais ousada do que eu. Lá na área dela, a maioria das pessoas converteram. Lá na minha área, muitos converteram também. Por quê? Porque eles entendiam e sabiam que nós éramos diferentes. Nós éramos luz onde nós estávamos.
E a justificação aqui é o ato que Deus torna o pecador justo, não por ele, mas pela justiça de Deus. É como se um bandido, a justificação da parte de Deus, quando você aceita Jesus, ele te torna justo. Pastor, justo é o quê? É como se um bandido saísse do sistema prisional, lá da CPP, é a CPP ainda? É? CEPAIGO? Tem CEPAIGO e CPP? É como se o camarada que fizesse vários assaltos, roubos, assassinatos, agora ele foi justificado. É como se ele saísse de lá, além de ter todos os seus crimes perdoados, ele no processo dele todinho já não existisse mais. É como se tivesse anulado todo o passado dessa pessoa e não tem mais nada de crime algum. Quando as pessoas for ler a ficha dele, vão ver que não tem crime algum. Por quê? Porque Deus foi lá e limpou a ficha desta pessoa e não tem mais coisa alguma. Nosso presidente Temer pode fazer aí no Natal, fazer os indultos do Natal, soltar vários presos, libertar os presos que não sejam hediondos. Mas ele pode dizer lá assim, a partir de agora, presos determinados assim, 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 vão ser soltos. Ou seja, com esse indulto de Natal, muitos presos vão ser soltos. Mas na ficha deles ainda vai continuar tendo lá, crime fulano na época de 96, 2002, 2004, 2005, crime tal. Diferente de quando Deus nos justifica. Quando Deus nos justifica, Ele vai lá, toma das mãos do inimigo a cédula que nos era contrário, arranca tudo, queima aquele negócio, anula tudo, e daí para frente o quê? Vida nova. Ninguém mais te acusa. Esse aqui é um safado, esse aqui é um ladrão, esse aqui é um assassino, esse aqui é um bandido, esse aqui é um cachaceiro. Ninguém te fala de cachaceiro mais, ninguém te fala de adúltero mais, ninguém te chama mais de pessoa com índole ruim. Por quê? Porque Deus já fez uma grande obra na sua vida e agora a sua maneira de se conduzir, de se portar, já te diz quem você é e a luz de Cristo brilha na sua vida e você tem uma nova maneira de viver. O que deve ser santificado? Abstende-se de toda espécie do mal e o próprio Deus de paz santifique completamente. Completamente significa o quê? Completamente. Completamente no hebraico significa o quê? Completamente. No latim, completamente significa o quê? Completamente. No português, completamente significa o quê? Completamente. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte, que o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensível, para a vinda de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Oh, maravilha! Vamos ficar de pé. Será que nós temos condição de resistir ao diabo? Será que nós damos conta de resistir ao diabo? Pastor, mas eu caí uma vez, fiz promessa no Natal, caí de novo. Aí fiz promessa no Ano Novo, caí outra vez. Agora, pastor, no meu aniversário está chegando e eu estou sentindo uns comichão ruim assim, e eu acho que vou cair outra vez. Será que nós temos condições de resistir ao diabo? Se o verso ficar só desse jeito, eu acho que nós não temos condição. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas agora preste atenção lá na tela e você vai ver como que nós temos condição de resistir ao diabo. A maneira que nós temos de resistir ao diabo é somente esta: sujeitai-vos, pois, a Deus. Primeira coisa que nós devemos fazer é o quê? Estarmos sujeitos a Deus. Aí Ele vem, nos fortalece, entra na nossa vida, entra na nossa casa, entra no nosso espírito, transforma o nosso espírito, transforma a nossa maneira de viver. Aí quando o diabo aparecer, você não vai correr mais dele, não vai ter mais medo dele, não vai ficar mais acusado por ele, não vai ter medo, ele não vai ter mais autoridade,
para estender o dedo sobre a sua vida e dizer: quem é você? Quem é você? Você fez isso, 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 isso. Por que não vai ter mais? Porque você agora está sujeito, está nos braços. Tem alguém por você. Tem alguém que luta as suas lutas. Tem alguém que te fortalece, te revigora. Quando a Bíblia diz que quando eu estou fraco, é aí que eu me sinto forte. Feche os seus olhos. Querido Deus, nesta manhã, Senhor, nós ouvimos um pouco sobre a Tua palavra, Pai. Ouvimos um pouco sobre aquilo que é desejo do Senhor na nossa vida. Ouvimos um pouco sobre o que o Senhor deseja sobre nosso corpo, sobre a nossa alma, sobre o nosso espírito. Não somente um, Pai, mas que todos eles possam ser santificados para o Senhor, esperando a volta do Senhor um dia, que vai nos buscar, tanto corpo como alma, como espírito, Pai. Nós chegaremos ao Senhor, e chegaremos ao Senhor, meu Pai, agora sim, santos, porque o Senhor tem renovado a nossa vida, renovado a nossa esperança, renovado a nossa fé. O Senhor, meu Deus, naquilo que nós somos mais fracos, aquilo que nós somos mais frágeis, estas áreas, o Senhor tem colocado a blindagem maior sobre nós, e nós temos caminhado, Deus, caminhado de cabeça erguida. Nós não temos mais medo das acusações do diabo, porque nós não fazemos mais as mesmas coisas, e foi tirado da nossa vida toda a legalidade, meu Pai, para acusação contra nós, porque a Tua palavra nos diz que os nossos pecados estão lançados no mar do esquecimento, nas profundezas do abismo, como diz o Teu servo salmista. Ó Pai, nós entendemos nesta manhã que nós somos fortes quando nós estamos ligados ao Senhor. O nosso espírito é forte quando nós estamos ligados ao Senhor. A nossa carne é forte quando nós estamos ligados ao Senhor. A nossa alma é fortalecida. Os nossos pensamentos se tornam melhores. Os nossos pensamentos se tornam mais eficazes. Os nossos pensamentos se tornam benignos, ó Pai, porque o Senhor está comigo. Nós apresentamos diante do Senhor cada vida, cada pessoa, cada irmão, cada irmã aqui nesta manhã. Te pedimos que o Senhor, meu Pai, venha trazendo esse fortalecimento nas nossas vidas e nas áreas que mais nós precisamos, porque nós queremos continuar, Pai, seguindo ao Senhor, servindo ao Senhor e sendo instrumento de bênçãos, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.